Acho que tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer. Você não jogou nada, porra. Você andou em campo. Meu amigo, reza muito, porque ó... Comportamento muito feio, cara, pra um jogador de futebol do nível do Neymar, do tamanho do Neymar. Mas um cara no nível do Neymar se sabotar, na intensidade que o Neymar se sabota, eu, em mais de 20 anos de jornalismo esportivo, nunca vi. Eu sei que ele sempre falou que a prioridade dele era voltar pra seleção brasileira e ir pra Copa. Isso é palavra do Neymar, ele sempre falou isso. Eu digo, repito, reafirmo e vou com essa convicção até o ano que vem. O Neymar não estará na Copa. O Neymar não faz parte dos planos do técnico da seleção brasileira. Esqueçam. Fala, galera. O clima continua pesado depois das atitudes polêmicas de Neymar na derrota do Santos pro Flamengo. Não sei se você conseguiu ouvir, o banco de reservas do Santos estava reclamando bastante com a arbitragem. O árbitro é muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Eu tomei o amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou, se você chegar perto de mim, eu te dou o amarelo. Eu falei, não posso falar com você, porque eu acho, na minha opinião, foi falta no Brasão. Ele tem que marcar a falta. E ele não gerava escanteio o gol dos caras. Mas são erros que a arbitragem do Brasil... Vem errando muito, né? Vem acontecendo, então acho que isso tem que ver. Mas eu retifico, a arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome, é horrível. E o que era só mais uma partida virou um verdadeiro vendaval de críticas na mídia esportiva. Você viu a hora que ele sai, que o Vojvoda tira o Neymar? Você vai me tirar? Você não jogou nada, porra. Você andou em campo. Você foi na Fórmula 1 e depois se encontrou jogadores lá. Você começa de titular, não joga nada. Uma vergonha jogando futebol. Aí o que aconteceu? Meteu 2 gols a hora que colocou o Júnior, que é o menino. Aí colocou os caras 3-2. Será que se não tivesse colocado... Será não? Se não tivesse colocado o mesmo time que jogou no segundo tempo... Será? Será que não ganharia o jogo? Ou será que não empataria? Enquanto vocês santistas pensam que esse cara vai levar o Santos, vocês vão cair para a segunda divisão, culpa dele e do presidente, culpa do Neymar, seus paga-pau, Viu o Santos como é diferente sem ele? Há 3 anos, pelo menos, e... enfim, sonhar com uma possível volta dele à seleção. Então a gente olha para o jogo com esse viés e olha para o jogo também para ver o tipo de comportamento do Neymar, a atitude, sabe? E cara, tá chato, hein? Tá chato, velho. Tá chato. Irritado desde o início. Eu acho curioso, porque outro dia ele tava cobrando a profissionalização dos árbitros, né? E com um comportamento desse, comportamento muito feio, cara, para um jogador de futebol do nível do Neymar, do tamanho do Neymar. E ainda chamou o ato de arrogante, né? É um termo que é curioso, porque se você for olhar o comportamento dele muitas vezes, né? E assim, tem essa declaração aí que tem que me procurar mais, que essa é a única forma da gente conseguir fazer um gol. Curiosamente ele sai e o time faz 2. Então não é a única forma, né? Querendo apitar o jogo, pressionando o árbitro de uma forma... Aí reclama na substituição. A reclamação da substituição, ela não é nível, a do Vini outro dia e tal. Não é uma reclamação do jeito ataque histérico, chilique. Mas é uma reclamação, o Piero, que ele sabe que ele tá sendo filmado, que ele sabe que, todos os olhos estão voltados para ele. Aos 40 do segundo tempo, tomando 3-0,
o time numa situação dessa, já tendo que olhar pra frente, já tendo que olhar pro jogo contra o Palmeiras, que é o jogo atrasado, que é um jogo em casa, ele sabe que ele vai ser filmado. Aí dá um chute lá no copo d'água, vai pro vestiário mais cedo. Isso ajuda o Santos? O Santos não deveria ser a prioridade agora? Eu sei que ele nunca falou isso. Eu sei que ele sempre falou que a prioridade dele era voltar para a seleção brasileira e ir para a Copa. Isso é palavra do Neymar. Ele sempre falou isso. Ele estava voltando para o Santos para ir à Copa do Mundo. E aí ele sai desse jeito, dando chilique. Dentro de campo, né, ele deu chilique. Dentro de campo ele deu chilique. Fora não foi... Na hora do chute no copo, sim. A alteração, quando ele sai e fala assim, pô, tal, ele fala de uma maneira ali, mas ele sabe que ele tá sendo filmado. Ele sabe que ele tá sendo filmado. Com qual intensidade ele está jogando esses 90 minutos? Quantas vezes eu fiz essa pergunta aqui no canal, eu levantei essa bola, esse questionamento no canal. É ou não é? Então ontem ele jogou 85 minutos, com qual intensidade? O Vojvoda foi lá e tirou, ele não estava contribuindo mesmo. Mas eu acho que o pior disso é largar o time no campo e ir pro vestiário e não assistir o final do jogo. Porque enquanto os companheiros estavam lá, correndo, e o Noronha fala isso no vídeo hoje, os companheiros estavam correndo também pelo Neymar, na reta final do jogo. Porque o rebaixamento, se acontecer, e parece que ele caminha para acontecer, ele será uma mancha muito grande para todo mundo que está ali, óbvio. Todo mundo vai botar um rebaixamento no currículo, nas costas. Pior ainda para o Neymar. O cara mais cobrado, o cara que vai ser o rosto desse rebaixamento, sendo justo ou não sendo justo, mas pelo tamanho que ele tem, é ônus e bônus, é o Neymar. Então, quando os caras correm e fazem 2 gols no Maracanã e ficam ali no sonho de empatar o jogo em 3-3 na reta final, eles estão correndo também pelo Neymar. E o Neymar não estava vendo, porque o Neymar ficou puto, porque foi substituído e foi pro vestiário. Um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. E uma certa punhalada, e aí é a temática do vídeo do Noronha hoje, no torcedor do Santos, que recebeu o Neymar com tanto carinho, que acolheu o Neymar com tanto carinho, e que viu, inclusive, esse ano, o Neymar mandar torcedor tomar naquele lugar dentro da Vila Belmiro. O Noronha é muito feliz no vídeo quando ele diz, porra, o Neymar vai no Maracanã, ele é xingado. A torcida do Flamengo ontem mandou o Neymar tomar naquele lugar. Ele vai no Allianz, ele é xingado. Ele vai em qualquer estádio do Brasil, ele é xingado. Pela rivalidade e tal. O único lugar onde ele não recebe xingamento, onde ele é acolhido, onde o torcedor tem paciência, tem carinho, é a Vila Belmiro. Então o mínimo que o Neymar precisa fazer é demonstrar com gestos carinho ao torcedor do Santos. Entender o seu tamanho, entender a necessidade de estar presente no momento, de exercer uma liderança responsável, construtiva, propositiva nesse momento. E não deixar o ambiente ainda mais tumultuado. E não deixar as coisas ainda piores do que já estão. É um comportamento muito ruim. E assim, existe uma galera que não gosta do Neymar, que detesta o Neymar, tudo que o Neymar faz vai detonar. Prato cheio. Veja, você vai ver, zapeia aí. Zapeia hoje aí na hora do almoço. Depois que você almoçar comigo aqui, zapeia por aí que você vai ver. O mundo desabando na cabeça do Neymar. Porque ele contribui, ele dá o motivo. Eu nunca vi, olha, eu tô no jornalismo esportivo ininterruptamente desde 2003. Eu nunca vi no futebol brasileiro, e olha que já vi alguns que se sabotam. Mas um cara no nível do Neymar se sabotar, na intensidade que o Neymar se sabota, eu, em mais de 20 anos de jornalismo esportivo, nunca vi. Sinceramente, nunca vi. E ele continua fazendo. O que é muito triste, o que é muito ruim. E vou reforçar algo que também tem sido dito constantemente neste canal. Não foi o jogo de ontem, é porque quem não acompanha o Santos, quem tá fora dessa nossa bolha santista aqui, né? Talvez só tenha tido o jogo de ontem como observação, um ou outro jogo. Nós estamos vendo a temporada inteira do Santos e analisando aqui no canal. E aqui no canal, eu digo
repito, reafirmo e vou com essa convicção até o ano que vem. O Neymar não estará na Copa. O Neymar não faz parte dos planos do técnico da seleção brasileira. Esqueçam. Esqueçam. Aí depois do jogo de ontem, acho que ficou difícil pro Neymar, né? Não, é que ele deu uma furada num lance que ali acabaram as chances. Não foi ali. Não foi ali. O técnico da seleção brasileira tá vendo o Neymar jogar. Ele não consegue entregar. Tecnicamente, ele é um assombro. Sempre será. Porque esse talento Deus deu pra ele, é abundante, poucos caras têm. Ele foi um abençoado com o talento que ele tem. Mas fisicamente não rola. Neymar não vai pra Copa. Não foi o jogo de ontem no Maracanã que tirou o Neymar da Copa do Mundo. Pare de vender essa ilusão, de acreditar nessa ilusão. Agora acho que a ficha do Ancelotti caiu. O Ancelotti não é burro. O cara que ganhou a quantidade de Champions League que ele ganhou, esse cara de trouxa não tem nada, de cego não tem nada. Você pode discutir uma ou outra convocação, decisão que ele toma, por exemplo, esse amor que ele tem pelo Richarlison, que eu acho bizarro, acho patético até. Mas isso é outra parada. Sobre o rendimento do Neymar, fiquem tranquilos. O técnico da seleção brasileira tem televisão em casa. Ele tem Premiere em casa, ele assiste o Campeonato Brasileiro, ele tem GTV em casa, ele vê, ele tá vendo. Meu Deus do céu, não tem a menor chance. Menor chance. Muito difícil, cara, acreditar numa reversão, porque o elenco é ruim, mal montado, a diretoria é lunática, o Neymar fisicamente não vai conseguir carregar o time sozinho na reta final, é desesperador. Reza muito, Santista, reza muito, se apega em tudo que é fé que você tiver, tudo, porque vai ser desesperador, vai ser muito difícil escapar, muito difícil. Aí você olha a tabela, aí tem o Palmeiras agora, aí tem o Mirassol que atropela todo mundo, não quer saber de ninguém. No primeiro turno lá em Mirassol atropelou o Santos com o Neymar em campo como espectador apenas. Uma das piores partidas do Neymar foi contra o Mirassol lá no interior. No primeiro turno 3-0 fora o baile. Aí ele vai ter alguns confrontos diretos fora. Ele vai pegar o Juventude na Serra. Ele vai pegar o Internacional no Beira-Rio. Meu amigo, reza muito, porque ó... Com tantas opiniões divididas, uma coisa ficou clara. A paciência da imprensa com Neymar parece estar no limite. A cada jogo, o craque é cobrado não só por futebol, mas também por liderança e postura dentro de campo. Agora, torcedor, a pergunta é: você acha que a mídia esportiva pegou pesado demais com Neymar ou ele realmente está merecendo as críticas? Agora, torcedor, você acha que o Neymar ainda vai jogar a Copa do Mundo de 2026? Será que ele ainda tem motivação, físico e cabeça para isso? Ou o ciclo do craque na seleção já acabou? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque aqui no Futimundo Afora, a voz do torcedor sempre tem espaço. E claro, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica, entrevista e bastidor do futebol brasileiro e mundial. Valeu por ficar até o final, galera! Tamo junto e até o próximo vídeo!